Amém? Graça e paz, irmãos. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 12. Eu sei que todo mundo hoje está um pouco curioso quanto ao resultado das eleições, né? E alguns acompanhando aí pelo celular. Nós até pensamos de mudar o culto para hoje de manhã, mas como não tínhamos avisado com bastante antecedência, decidimos então permanecer no mesmo horário. Mas continuamos firmes crendo nas intervenções do Senhor, né? Então Efésios 6, do 10 ao 12 nos diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Antes de você sentar, só concorde comigo. Pai, nós pedimos agora que o Senhor venha enviar mais anjos sobre esse lugar. Nós sabemos que os teus anjos já estão aqui, Senhor. Nós pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor venha desvendar sobre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Pai, e que nada venha impedir isso, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, paralisar todas as ações das trevas contra esse tempo de ensino, de ministração, Senhor, em nome de Jesus, que todo levante do inferno, que todo atrapalho de Satanás para impedirmos de receber as verdades da Tua Palavra, sejam paralisados agora em nome de Jesus, Pai, e que, Senhor, todos os ações, Senhor, de Satanás enviadas aqui, Senhor, sejam agora amarrados, amordaçados, imobilizados e levados para o lugar que o Senhor Jesus determinar nesta hora, Senhor. Que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo e que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, girar chaves, Senhor, para posicionamentos, Senhor, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Na sexta-feira eu dei início a uma palavra aqui falando sobre a guerra invisível e hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor tem me dirigido e ela tem o tema viva consciente das realidades espirituais. E eu creio que desde que nós aceitamos Jesus, nós já temos tido esse entendimento que há realidades espirituais, por isso que nós estamos todos aqui, né, servindo ao Senhor. Mas eu queria poder trazer um ensino resumido acerca dessas questões de batalha espiritual, das realidades espirituais e como que nós devemos nos colocar diante desse mundo invisível do qual nós estamos enfrentando continuamente. Então, muitas vezes, por falta de entendimento, nós não nos posicionamos diante de verdades que nós até já conhecemos ou até já ouvimos. E então, aqui Paulo, através do livro de Efésios, ele traz-nos um ensino geral em diversos ali desses 6 capítulos, falando sobre essas realidades espirituais que nos cercam. Então, o que é uma batalha espiritual? Batalha espiritual fala do exercício de autoridade que nos foi dado. Fala de nós exercemos a autoridade que o Senhor nos deu contra as ações das trevas, né? E o Senhor, Ele nos criou, né, para nós sermos como Ele, como Jesus. Nós precisamos ser como Jesus, e Satanás, ele vai tentar nos impedir de todas as maneiras de ser e de viver aquilo que nos foi planejado. Além das questões óbvias, das promessas de Deus que Ele tenta nos impedir de desfrutar e de viver essas promessas, Ele vai nos impedir de vivermos na identidade que o Senhor nos deu. Ele vai tentar nos impedir de exercer a autoridade que nos foi dada. Ele vai tentar nos impedir de sermos como a Bíblia nos dirige para que nós devemos ser, que é sermos servos, né? Assim como Jesus veio para servir, nós também
somos desafiados continuamente a servirmos uns aos outros e a servir o reino de Deus. E a batalha espiritual também envolve isso. Satanás quer nos impedir de nós servirmos uns aos outros. Então, uma das coisas que também envolve o embate espiritual das trevas é que ele quer que cada um de nós viva para si mesmo. Então, nós enfrentamos uma contínua guerra para nós também servirmos ao reino de Deus, para nós servirmos como Jesus serviu. E então são tantos ali os desafios, né? Ele quer que nós então deixemos de desfrutar daquilo que foi conquistado por nós lá na cruz. E eu quero começar aqui com uma frase de um teólogo, de um homem de Deus muito estudioso nesta área, Tony Evans, e se não me engano eu coloquei ali, né? E diz assim: quer você reconheça ou não, há atualmente uma guerra acontecendo ao seu redor. É um conflito cósmico de tal ferocidade, tamanho alcance que faz todas as outras guerras empalidecerem em comparação. Esta batalha que está sendo travada nos lugares celestiais é uma batalha para a qual Deus está chamando você para acordar. Então o Senhor está nos despertando. Não existe uma vida vitoriosa cristã, não existe uma igreja vitoriosa, não existe, né, um reino sendo estabelecido sem que nós entendamos as realidades do mundo espiritual. Então, eu até falei aqui na sexta-feira, né, revisando essas coisas, tudo aquilo que nós estamos conscientes aqui foi criado a partir de algo invisível. O problema é que muitas vezes nós não vivemos conscientes das realidades que nos cercam. Então talvez isso nos incentive, né, ou nos deixe de incentivar a vivermos posicionados naquilo que vai trazer as coisas que o Senhor permitiu para que nós trouxéssemos a realidade através do exercício de autoridade nas nossas vidas. Então, antes desse slide, eu tenho uma outra parte ainda, que é comentar um pouquinho com vocês onde que tudo começou, né? A natureza dessa batalha. Nós sabemos que desde que nós entendemos que o mundo é mundo, que as coisas foram criadas, desde o momento em que Deus decidiu então criar ali os seres celestiais e num dado momento criou um anjo muito especial chamado Lúcifer, mas esse anjo não respondeu como ele deveria, ele respondeu negativamente, e nós vemos então que Deus se movendo e de uma certa forma um contramovimento acontecendo em cima disso, e isso vem acontecendo então desde lá até os dias de hoje, mas especificamente quando Jesus morreu e ressuscitou, houve então algo muito especial e marcante que faz toda a diferença para a nossa vida cristã. Então, desde ali, daquele momento em que Lúcifer ele responde negativamente, ele se rebela contra Deus, e nós sabemos que 1/3 dos seres celestiais são expulsos dos céus, né? Tendo Deus criado então posteriormente o homem para o louvor da sua glória, Deus se move então criando o homem a sua imagem e sua semelhança. Satanás já tem um contramovimento, ele vai, né, ali no jardim através da serpente, através dessa encarnação naquele animal, e ele seduz então Eva, e através de Eva Adão também cai, e nós vemos ali que o governo que tinha sido dado para o homem, para administrar toda a criação, perdido para Satanás. Então Deus entra em ação ali novamente, nós vemos que ele se move novamente, e então o Senhor já dá uma demonstração, matando ali um animal para cobrir a nudez ali de Adão e Eva. Deus já estava se movendo e apontando para a redenção, para aquilo que ele faria, né? E posteriormente, então, nós vemos que Caim mata Abel, e ele então impede a continuidade de uma geração, de uma linhagem piedosa. Então, nós vemos Deus se movendo novamente, e a partir ali de Sete, né, outro filho de Adão, ele abre caminho para que os homens conheçam novamente, então, e tenham essa linhagem. Nós vemos depois a Torre de Babel sendo construída, Nimrod tendo todo aquele desejo, né, de alcançar os céus em oposição também ao governo de Deus. Deus ali
dispersa tudo aquilo e levanta Abraão, e a partir de Abraão, então, uma linhagem bendita, o nosso pai da fé, para que houvesse a continuidade daquele plano de Deus sobre a face da terra. Depois, então, nós vemos Satanás se movendo, prendendo esse povo no Egito. Deus, então, traz um libertador, que levanta Moisés para tirá-los ali daquela opressão. E depois nós vemos, então, 400 anos de silêncio, sem nenhum registro, né? E movendo-se novamente Deus, trazendo então Jesus, nascido de uma virgem, né? Aquele que é semente ali, nascida a partir de uma mulher, que então esmagaria a cabeça da serpente. Satanás tem um contramovimento novamente. Ele então tenta Jesus ali no jardim, né? Faz aquela tentação. Depois, em outros momentos, também Jesus é tentado. E de todas as formas nós vemos esse embate do reino das trevas e do reino da luz. E essa é uma realidade, né? Muitas vezes descrita através de filmes, através de histórias, através de tantas coisas que nós vemos. E então, nós conhecemos a Jesus, tomamos conhecimento de todas estas coisas, e precisamos entender que nós fazemos parte, estamos envolvidos nesse embate, nessa batalha, nesta guerra. Então Satanás, achando então que daria então um golpe ali fatal, né? Através da morte de Jesus, nós vemos então Deus se movendo e dando então, trazendo então um movimento que extirparia completamente a autoridade, o governo que tinha sido perdido para Satanás. Lá no Éden, né, Deus tinha dado ao homem, então esse governo, ele perde através da desobediência. Então, através da morte e ressurreição de Cristo, ele resgata essa autoridade novamente para nós. Não que Satanás tenha deixado de ter poder, ele tem o mesmo poder que ele sempre teve, mas nós hoje estamos sobre o governo de Deus. A Bíblia fala que nós fomos resgatados do império das trevas, né, e transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus. Então nós estamos sob o governo de Deus. E esse entendimento de todas estas coisas, que talvez pareçam coisas teóricas, elas nos ajudam a nos posicionar diariamente dentro da nossa identidade. A vida do cristão precisa ser vivida nessa identidade nos conferida por Ele, de que nós somos filhos dEle, de que nós já fomos resgatados, de que nós vivemos sob o seu governo e que o diabo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós achamos que batalha espiritual é aquela oração com uma voz mais elevada, né, contra o diabo. Mas se nós não tivermos retido essa autoridade através de um posicionamento que eu quero estar conversando aqui com vocês, nós não vamos alcançar êxito nesse tipo de oração só por ser uma oração com uma voz mais elevada e alguma coisa assim, né? Porque Satanás, ele vai agir nas nossas vidas, exercendo o poder que ele tem, baseado nas concessões que nós damos a ele. Então, nós vamos entender na sequência aqui essa diferença de autoridade e de poder, né? Então, a grande maldição da morte foi vencida por Jesus ali na cruz do Calvário. Então, nós precisamos aprender então como derrotar o nosso inimigo, porque ele tem armas específicas, né? Ele vai procurar nos enredar, roubar as verdades do nosso coração, nos enganar, lançar iscas para nos envolver na sua trama e nós perdermos de vista o mais importante, que é nós compreendermos que a nossa luta não é contra seres humanos, nossa luta não é contra o cônjuge, nossa luta não é contra o patrão, nossa luta não é contra o filho, nossa luta não é contra o vizinho, nossa luta não é contra uma autoridade instituída. Nossa luta se trava nas regiões celestiais, um lugar invisível aos nossos olhos, mas que é real. Enquanto nós estamos aqui, o reino espiritual está se movendo.
Por isso que a Bíblia constantemente nos desafia a nós andarmos no Espírito, para nós não darmos vazão à nossa carne, nós então podermos vencer aquilo que é necessário. Então ali o ponto depois desse eu coloquei como o reino espiritual, né? Como o mundo espiritual impacta o mundo físico. Então tudo que nós vivemos, que nós já vivemos, que no passado estamos vivendo ou vamos viver, é consequência desse mover do mundo espiritual. É um resultado do que está acontecendo nas regiões celestiais. Por isso que nós precisamos aprender como se mover nas regiões celestiais. Tudo que acontece aqui dos nossos 5 sentidos, né, é uma consequência do que aconteceu no mundo espiritual. Então nós precisamos aprender a desenvolver o nosso 6º sentido, que é o nosso sentido espiritual. E então não só estar ligados espiritualmente quando nós estamos num culto ou quando nós estamos no nosso devocional, mas no continuar da nossa vida. Todos os momentos nós temos que estar discernindo o que está acontecendo no mundo espiritual e agirmos de acordo com aquilo que é necessário. Então tudo que é físico é influenciado ou causado por algo espiritual. Então se Satanás desviar a nossa atenção disso, ele vai poder nos manter longe daquilo que vai nos trazer a vitória, que é se mover espiritualmente. Amém? Eu quero passar ali para o ponto seguinte, e eu coloquei aqui, né, onde é o local da batalha. Eu já falei isso para vocês e Paulo está respondendo isso para nós, né? Que essa batalha ocorre então nas regiões celestiais. Tudo tem origem nas regiões celestiais. E quem ocupa as regiões celestiais? Primeira coisa que eu queria destacar aqui, antes que eu esqueça, eu coloquei um texto, nós vamos ler ali esse texto. Quero que vocês hoje, nós estamos esse dia tão especial para a nossa nação, mas essa palavra também é uma palavra que pode girar chaves na nossa vida espiritual, nossa vida natural. Então, só que como trata-se de como você derrotar o inimigo das nossas almas, nós podemos muitas vezes esperar uma resistência para que a gente não compreenda, não se concentre. Então eu queria que você pudesse me dar essa atenção e manter o teu raciocínio aqui para nós podermos chegar aonde é necessário. Então a primeira coisa ali, ele diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, que ocupa as regiões celestiais, são as bênçãos espirituais. Então a Bíblia está dizendo que tudo aquilo que Cristo precisava fazer por nós, Ele já fez, Ele já nos abençoou. Então todas estas bênçãos estão nas regiões celestiais, já foram conquistadas, já foram liberadas para nós. Nós não estamos lutando para vencer, nós andamos em vitória. Então, como que eu vou, se essas bênçãos estão nas regiões celestiais, como que eu vou trazer ela para o meu mundo, então, para o natural, para a minha realidade? Nós vamos fazer isso através da graça por meio da fé. A graça, que é esse poder de Deus, né? Que é esse suprimento, tudo aquilo que nós precisamos, Ele conquistou e providenciou para nós. Nós temos acesso a partir da fé. Então o exercício da fé, como nós aprendemos semana passada, quando a fé é gerada no nosso coração, realmente não é só questão de confessar. A confissão, ela tem poder criador quando ela tem uma fonte de fé já gerada no nosso coração. Então, através da graça, por meio da fé. E nós vamos então exercendo a nossa fé, confessando, tomando a palavra como verdade, se determinando de ver, não, Ele conquistou para mim, eu tenho direito, é meu. E à medida que nós exercemos fé, nós vamos então trazendo essas realidades, todas essas sortes de bênçãos do mundo espiritual para o natural, né? Mas esse é um assunto
mais voltado para a fé, mas eu queria destacar aqui. Então, a primeira coisa que ocupa as regiões celestiais são toda sorte de bênçãos. Segundo, aqui Efésios 1, 19 ao 20 diz: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação, sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se, vamos ler juntos essa parte? À sua direita, nas regiões celestiais. Quem mais está nas regiões celestiais então? Quem que nós acabamos de ler aqui? Gente, vamos lá. Jesus está assentado à direita de Deus Pai nas regiões celestiais. Quem mais está nas regiões celestiais? Vamos ver o próximo versículo. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele, vamos ler juntos, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quem está também assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo legalmente? Nossos pés naturais estão na terra, mas nosso espírito legalmente, nós precisamos entender que nós estamos nas regiões celestiais, assentados com Ele nas regiões celestiais. Esses são os milagres do resgate, da salvação de Deus para as nossas vidas. Quem mais está nas regiões celestiais? Próximo versículo. Embora, ou seja, o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a admiração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida aos poderes, autoridades nas regiões celestiais. Então, quem precisa também se manifestar e agir nas regiões celestiais? Quem? A igreja tem que se mover e manifestar a multiforme sabedoria de Deus, tornar isso conhecido a partir das regiões celestiais. Próximo versículo. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Esse texto nos fala, do ministério dos anjos, que eles foram designados para nos servir, eles são os diáconos que nos servem. Nós estamos hoje aqui cercados por anjos. Então, quem habita as regiões celestiais também? Os anjos de Deus. Mas não só eles, vamos ver o próximo texto. Então, quem ocupa, eu fiz um resuminho aqui. Nossas bênçãos espirituais, Jesus Cristo, nós mesmos estamos localizados no reino espiritual nesse momento, os anjos, os príncipes e autoridades também de Deus, e o reino demoníaco, como Paulo nos esclarece ali em Efésios. Então, a todas estas presenças, a tudo isso acontecendo no mundo espiritual. Então, lembre-se, nós não estamos lutando pela vitória, mas estamos lutando de uma posição de vitória. Parece tão sutil e tão pequeno, mas quando esse entendimento crava na nossa mente, no teu dia a dia, na medida que nós enfrentamos as lutas, que as situações vêm até nós para nós reagirmos, se nós tivermos essa consciência, fará toda a diferença na nossa vida, Então, todos os cristãos têm oposições demoníacas, cujo objetivo, o inferno é nos afastar de Deus, do seu propósito, das suas promessas. Eu não quero entrar nesse detalhe, até eu comentei na sexta que todo cristão tem demônios que foram designados para nos derrotar. O tempo todo. E se nós não andarmos conscientes dessa realidade espiritual, discernindo no dia a dia as ciladas, como Efésios fala, ele quer te enredar, ele quer tirar o teu foco. Cada resposta que nós damos, cada reação que nós damos, nós vamos corresponder de maneira certa ou não a essa realidade espiritual. Então, aqui a oposição da batalha, que é o próximo ponto, A redenção, ela não foi plenamente consumada ainda.
a obra de Cristo foi plenamente completa na cruz, mas não foi plenamente consumada. Isso ocorrerá no regresso de Cristo, né? Por isso que nós continuamos tendo essas ações, porque mesmo Cristo tendo vencido, tendo tirado então a autoridade de Satanás, por que nós então temos derrotas, temos dificuldades? Né? Essa é a nossa pergunta. Por que eu não ando nessa vitória conquistada por Cristo? Porque Satanás, ele reteve o poder, né? Ele perdeu a autoridade sobre nós, mas ele reteve o poder. Então ele, como a Bíblia diz, ele arma cilada, ele quer nos enganar, para que ele tenha concessão para tocar nas nossas vidas, porque ele vai tocar nas nossas vidas a partir da autoridade que nós dermos a ele. Lembra lá no jardim? Então Adão e Eva deu autoridade, a autoridade que tinha sido dada por Deus de governo, ele concedeu, ele perdeu para Satanás. Cristo resgatou essa autoridade, porém Satanás continua com o poder. Nós então estamos sobre o governo de Deus, só que Deus nos deu a autoridade, Deus nos deu a responsabilidade, deu habilidade para nós decidirmos. Então Deus mesmo colocou um limite na sua esfera de ação sobre as nossas vidas, quando Ele nos deu o livre-arbítrio. Então muitas vezes nós questionamos Deus e pensamos por que de tantas coisas ocorrerem nas nossas vidas. Mas quem concede a autoridade para o diabo exercer o poder dele sobre nós, somos nós mesmos, não é Deus. Deus já resgatou esse governo, nos concedeu autoridade. E nós, através de diversas coisas que vamos falar aqui, abrimos essas concessões para Satanás nos tocar, né? Nesta oposição da batalha, aqui Paulo, ele nos faz um desafio naquele texto que nós lemos. Ele diz: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então nessa oposição, nesse embate, a primeira coisa que eu quero destacar hoje aqui, que nós precisamos estar continuamente fortalecidos no Senhor, revestidos do seu poder. Então você pensa: eu não quero fluir nos dons espirituais, eu não quero exercer ministério, então não preciso buscar tanto. Mas não se engane, nessa batalha não tem neutralidade. Ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Você pode dizer isso? Ou eu sou um guerreiro, ou eu sou uma vítima. Não tem ponto neutro. A Bíblia está mostrando: ou você pertence ao império das trevas, ou ao reino da luz. Então mesmo as outras pessoas das quais nós convivemos, nós dizemos: tem um coração tão bom, uma pessoa boazinha. Se ela não se aliançou com Deus, ela está ainda sob o domínio do império das trevas. E cabe a nós interceder por essas pessoas. Então, o que fala ali a armadura? A armadura eu não vou falar hoje, mas o que nada mais é a armadura? A Bíblia fala que, Lucas 11, né, que Deus tirou, né, dele, despojou ele toda a armadura de Satanás. Mas hoje nós temos uma armadura. O que é nós andarmos revestidos da armadura? Ali fala de 5 peças de proteção, uma peça de ataque, né? E ele começa falando ali sobre sobre nós nos revestirmos então. Mas nada mais é, a armadura é uma figura de nós andarmos nas verdades de cada uma daquelas peças. Então nós andarmos na verdade, que é o cinturão, nós andarmos na justiça, da couraça, nós andarmos no evangelho, que são as sandálias, nós andarmos na fé, que é o escudo, na salvação, que é o capacete, na palavra de Deus, que é o Espírito. Fala de nós andarmos nessas verdades do evangelho sobre as nossas vidas, né? E Paulo, ele conclui ali, quando ele termina, né, falando sobre a armadura, ele fala da oração, orando em todo o tempo. Quer dizer, a oração é a nossa batalha. É através da oração que nós batalhamos, é através da oração que nós exercemos a nossa autoridade contra o inimigo das nossas almas, né? Então, hoje Satanás não usa mais ficar utilizando animais como ele usava, né? Como usou ali no jardim, mas ele usa veículos humanos. E aí que muitas vezes nós nos confundimos, porque muitas vezes usa crente, usa pastor, usa quem está no altar, usa. Não usou Pedro?
Pedro estava caminhando com Jesus, não foi lá, recebeu uma seta na mente dele, proferiu, e Jesus falou, né, ali para ele, né, arreda-te, Satanás, o que você está falando não é de Deus, foi o diabo que te induziu você a pensar desta forma. Então até mesmo Pedro teve uma indução na mente dele. Então, queridos, no nosso dia a dia, nós temos que perceber quem nós estamos alimentando. Porque o que deu força, o que fez com que nós perdêssemos ali o governo, a autoridade no jardim? Foi a desobediência. Toda vez que nós desobedecemos, nós estamos alimentando essa força de Satanás sobre as nossas vidas. Toda vez que nós nos rebelamos, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós nos deixamos enredar, seduzir, nós estamos alimentando, abrindo concessão para Satanás tocar as nossas vidas, né? Então ele usa para chegar até nós no reino físico. Ele usa a nossa mente, a nossa vontade, o nosso corpo físico, né? As pessoas ao redor. Ele vai lançar essas setas, ele vai lançar amarguras, ofensas. Ele vai lançar como pescador faz, iscas. A Bíblia fala que ele arma ciladas. E o crente que não vive apercebido disso, está lá vivendo a sua vida numa boa, e vem uma sutileza, responde na carne, vem uma sutileza, responde no natural. Não percebe que por detrás daquilo há iscas. Então alguém te ofendeu e você começa a agir na tua justiça própria. A amargura é uma prisão. Não perdoa. Você engoliu a isca de Satanás, abriu concessão para ele tocar na sua vida. E assim vai, né, em todas as outras coisas, mas isso assim é um dos exemplos, né? Então, ele é pai da mentira, ele nos engana, né? E depois ele mesmo nos acusa. Então nós precisamos escolher continuamente a quem nós daremos força. O quarto ponto aqui e último que eu quero abordar com vocês já estou lá no... Não, desculpe. 4, tá certo, é no 2. Quatro esferas que Satanás usa para perseguir, né? O indivíduo, a família, a igreja e a sociedade. Então, esses 4 reinos ele usa para manifestar, porque Deus se manifesta através dessas 4 áreas, ele também persegue essas 4 áreas, né? E nós sabemos então que individualmente ele vai ali colocar vícios sobre as nossas vidas, amargura, sexo pervertido, desesperança, desânimo, vamos nos tornar prisioneiros de guerra. Eu quero que vocês entendam, quando eu trabalho com pessoas que têm vício em pornografia, porque é um vício como outro qualquer, eu sempre falo para essas pessoas, né, a não ser que eu esqueça, que quando ela perceber que vai cair nesse pecado, ela começar a imaginar um ser espiritual das trevas, que vai se alimentar daquela prática. Então saiba que todas as vezes que nós pecamos, seja através do sexo, seja através da língua, seja através do julgamento, seja através da falta de perdão, nós estamos alimentando Satanás. E se for preciso, imagine, porque essa é a realidade do mundo espiritual. Toda vez que nós pecamos, nós estamos alimentando seres espirituais malignos e abrindo concessão para eles tocarem a nossa vida. Quer ter uma vida vitoriosa? Posicione-se contra o pecado. Feche as brechas. Porque a gente acha, é só uma fofoquinha aqui. Vai dando alimentação, né? Dizia que era serpente e depois virou dragão, foi muito alimentado. O quanto que nós temos alimentado no nosso dia a dia? Com julgamentos, com justiça própria, com palavrões ali, a Bíblia fala, né, sobre isso, sobre as palavras torpes, em um dos textos que está ali para nós lermos, mentiras, e assim nós vamos ficando refém do diabo, e é claro que nós daí estamos sob ataque das trevas, não temos prazer nas coisas espirituais, não temos sede espiritual, nós ficamos, né, todos ofendidos com tudo, com todos, e vamos nos afastando do Senhor. Ele ataca a família.
Satanás, ele quer destruir as gerações futuras. Se nós não conseguirmos educar os nossos filhos de acordo com os princípios da palavra, eles vão para o inferno e as gerações futuras estão perdidas. Então, Satanás quer atacar as famílias para que as famílias cada vez mais estejam distanciadas de Deus. E da mesma forma, então, ele vai fazer isto com a igreja. Qual que é a maior sutileza de Satanás dentro da igreja? É a desunião. É a divisão. E ele causa isso colocando ofensa, colocando argumentinho, né? Justiça própria, mimimizinho. E você não está percebendo que por detrás daquilo há um plano maior orquestrado. Para te desiludir com a igreja. Não estou falando só com essa igreja. Para te desiludir com os irmãos, para te desiludir com Deus. E você vai sendo envolvido, porque o que Satanás quer? Ele vai sutilmente infiltrando coisas no nosso pensamento, argumentos, que vão se levantando contra o conhecimento de Deus, para que nós sejamos enredados por isso. E quando você vê, tua mente já está toda as coisas pervertidas e distorcidas com relação a Deus. E assim ele ataca a sociedade. Não só isso ataca os indivíduos, né, a família, mas toda a instituição humana que compõe a sociedade. Ele quer remover os valores do reino da nossa sociedade. E assim ir pervertendo tudo. Eu não vou me delongar aqui porque tem bastante coisas, mas aqui já dá para vocês terem ideia, né? E tem 4 estágios que eu quero comentar aqui da estratégia de Satanás contra nós. Primeiro, obviamente, é as obras da carne. As obras da carne alimentam Satanás, né? Então, toda essa questão aí de desejo, né? Do desejo junto com a vontade, a Bíblia fala que dá luz ao pecado, né? Eu acabei não colocando o texto. Coloquei o texto aqui depois, isso no segundo, eu leio para vocês. Então, o desejo legítimo não é de todo ruim. Por exemplo, o sexo, o desejo sexual. Mas Satanás, ele distorce e perverte tudo. E se nós não tivermos fortalecidos no Senhor, nós não conseguimos resistir às tentações do diabo, né? O segundo estágio de estratégia de Satanás contra nós é o engano, né? Lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5 fala ali que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, né, pensamentos, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, na mente, né, e no nosso coração, se um coração for enredado pelas iscas de Satanás, que ele encontre ali um lugar, né, para permanecer, é difícil a repreensão e a libertação, porque ele já encontrou as legalidades, se estabeleceu ali. Então, às vezes a gente acha que trabalhar com uma pessoa que a mente dela já se amargurou, está presa num argumento, é fácil, vou orar, já vai repreender, fazer o jejum. Não, muitas vezes é um embate difícil da pessoa cair em si, de que ela foi envolvida pelo engano. Porque não tem repreensão ao espírito de engano, irmãos. O engano é realmente alguém que tem o teu coração chegar e ministrar sobre a tua vida e dizer: você está enganada, você está sendo enredada porque a pessoa está cega. O terceiro estágio que Satanás usa é a desobediência, né? Tiago 1,15 diz ali: então a cobiça, tendo engravidado, nessa tradução da UNVI diz, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Que foi aquilo que aconteceu no Éden, né? O desejo apela para a minha vontade, e se eu disser sim, haverá, então, vai se unir com a vontade e vai dar luz ao pecado, né? Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Quer dizer, se nós dependermos do Espírito, os meus desejos vão ser bons. Mas se eu depender da minha carne, tenha absoluta certeza que a tua carne não é convertida e ela vai pender para o que é mal. Então, a vitória na guerra espiritual envolve intimidade e identificação com Cristo, a tal ponto da nossa vontade, né, ser ali, dominar a vontade da nossa carne. Então,
aqui qual que é o estrago, né? O que acontece aqui para mim fechar ali antes de eu falar sobre o 4, mas também posso já citar. O quarto estágio de estratégia de Satanás contra nós é nós nos submetermos ao inferno, nós abrirmos essa concessão, porque Satanás só age na nossa vida vida do cristão por consentimento e cooperação. Então a pergunta para nós hoje é que será que eu tenho aberto concessão para o reino das trevas? Porque às vezes a gente não leva a sério certos pecados, irmãos. Tem pecados de estimação, não reconhece certos pecados, nega, né? Quantas vezes você está vendo que a pessoa ali não perdoou, não, né? Está ofendida, e você vai tentar trabalhar com a pessoa diz, não estou, né? Foi só uma mentirinha. Vai abrindo concessão, você vai estar cooperando com o reino das trevas. Essas são realidades espirituais. Então o estrago acontece como Efésios 2, do 1 ao 5 ali fala, que nós estávamos mortos, né, nas nossas transgressões, mas Ele nos tirou desse lugar. Mas através da desobediência Ele continua se alimentando, né? Nós continuamos alimentando as ações de Satanás na nossa vida, desobedecendo a Deus, desde as pequenas, como você pode considerar pequenas, médias, grandes coisas, né? Então nós não precisamos ter medo de Satanás, nós precisamos ter medo de alimentá-lo. Então toda vez que você pecar, que você se rebelar, que você... Pergunte-se, eu estou abrindo concessão, eu estou cooperando, eu estou abrindo brechas, né? Então, nós não lutamos contra a carne, contra o sangue. Pense no que está por detrás, no que está acima. Se você não agir com relação àquele pecado, aonde que aquilo vai te levar? Certo? Então, quando nós entendemos isso, nós teremos vitória, né? Senão nós passaremos aprisionados, presos às pessoas, presos às questões do dia a dia, e tudo aquilo está nos impedindo de viver o que Deus tem para nós, o propósito, o que Deus tem para a nossa família. Então, tire os olhos do fruto, daquilo que aconteceu, ou do veículo, das pessoas. Mas lembre-se, não, a minha luta não é contra a carne e o sangue, eu vou orar em cima disso. Eu vou orar, eu vou me posicionar. Só que muitas vezes nós queremos fazer justiça na vida do veículo, né? Mas Deus trata cada um individualmente. Então, cada um vai dar conta de si. Então, as minhas reações, o pecado do outro não justifica o meu pecado. Então, as minhas reações não podem ser em cima das ações das outras pessoas, porque daí quem que está governando as nossas vidas? A nossa carne. Quem que tem que governar? O Espírito. Então as minhas reações, elas têm que ser em cima daquilo que eu acredito, que eu creio. Então, eu não sei, só para ajudar vocês a acordarem um pouquinho, preciso encerrar. Eu queria que, se possível, você perguntasse aí para quem está do seu lado, quem que tem influenciado as tuas reações? E nós temos algumas estratégias para a batalha, e ele está dizendo ali, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, como eu disse ali. Então nós temos que se aproximar cada vez mais de Deus, se fortalecer nele, se revestir do poder dele, né, para que nós possamos vencer. E ali ainda diz, e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Quer dizer, não tem trégua. Venceu, se posicionou, continua posicionado. Não tem trégua, é no momento que você acha que tem trégua que Satanás vai armar sutilezas, de diferentes formas. Se ele não pega de um jeito, ele vai tentar nos pegar de outro, né? Então, ao deixar a humanidade governar a terra, Deus voluntariamente impôs uma limitação no seu próprio envolvimento com os assuntos dos homens. Porque nossas atitudes, nossas escolhas, nossa responsabilidade, nossa habilidade de decidir é que vai cooperar ou não contra essas ações das trevas. Então cabe a nós resistirmos às seduções de Satanás. A Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você acha que vai ser só quando aparecer uma macumba, muitas vezes, na tua porta?
Você acha que o diabo vai aparecer só quando vier um sonho, assim, que aparecer um ser terrível que você tem que resistir? Não, a Bíblia fala que ele se reveste de anjos de luz. Então às vezes até uma conversa com uma pessoa que a gente não veria mal, mas uma conversa que nós não deveríamos ter. Então por isso que ele diz, estejam alertas, vigiem. O diabo está ao vosso derredor buscando a quem possa tragar. E hoje o Senhor está dizendo para nós, quer ter uma vida vitoriosa? Quer entrar em outros níveis de bênção, de vitória? Se posicione vigiando. Alerta ao mundo espiritual, a quem realmente nós estamos combatendo, né? Tiago 4,7 fala isso, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e diz o quê? Ele fugirá de vós. Então, por que muitas vezes somos derrotados? Eu já quero aqui poder fazer a conclusão. Porque nós abrimos essas legalidades, nós damos essa concessão. Nós precisamos entender a identidade aonde Deus nos posicionou. Ele nos posicionou, né, em vitória. Então, a autoridade é o direito de usar o poder que você possui. Então, quero repetir que eu já falei, mas só revisando, Satanás, ele perdeu a autoridade. Eu quero ler os textos aqui para vocês, né? João 12, 31 e 32 diz: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado, quer dizer, quando eu ressuscitar, Jesus está dizendo, né? Atrairei todos a mim. Colossenses 2,15 diz: e tendo despojado poderes e autoridades, fez dele espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quer dizer, eles já foram derrotados. Lucas 11 fala sobre, né, o valente que possui a casa, vem um mais valente, amarra aquele valente e toma os despojos. Quer dizer, o valente é Satanás, o mais valente é Jesus, os despojos somos nós que fomos resgatados por um mais valente. Não tem diabo que vença Jesus, jamais vai ter, né? Então, nós perdemos a batalha, somos derrotados porque nós não entendemos que nós somos reposicionados em Cristo. Ele nos devolveu o governo. Nós concedemos, né, essa autorização para o poder do diabo vir sobre nós quando nós abrimos concessões, quando nós desobedecemos, quando nós nos rebelamos. Amém? Está bem entendido, né, irmãos? Sobre liderança e autoridade aqui, né? Então, Satanás não tem autoridade para usar o seu poder contra mim. Você pode dizer isso? Satanás não tem autoridade para exercer o seu poder sobre mim, a não ser que eu mesmo o conceda. Então está na hora de se posicionar. Mesmo lá na internet que não tem ninguém vendo. Está ferindo o coração de Deus, porque o diabo também está vendo ali, né? Tudo que nós fazemos tem pelo menos 3 testemunhas: nós, Deus e o diabo. Então é tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós nos posicionarmos. Eu quero ler para vocês Colossenses 2, do 8 ao 12, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Ele é o líder de todo poder e autoridade. Vocês recebem a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós temos uma identidade para nós nos posicionarmos, que é sermos esses filhos de Deus, que governados por Deus, posicionados no reino da luz. Nós não vamos usar da desobediência para Satanás usar isso contra nós. Amém? A oração então é o nosso campo de batalha. Você tendo entendimento de todas essas coisas espirituais.
Eu fiz ainda um último slide, né? Tem ali, né, Laura? Põe para mim ali. Um slide que fala, para eu perceber, como que eu vou saber se eu estou sob ataque? Perda de prazer nas coisas espirituais, fadiga generalizada, vocês andam cansados com tudo, com todos, não é uma questão física, doença, falta de recursos também, nada dá certo na vida financeira, tudo errado, vida de oração fraca, volta de velhos hábitos, começa a praticar coisas que você já tinha abandonado e afastamento de bons relacionamentos. Se começa a se afastar dos irmãos, já quer conviver com aqueles irmãos com aquelas pessoas que não vão mais te chamar a atenção e coisas assim, né? Então, reveja como que está a tua vida e se posicione, né? Que você possa se determinar, Senhor, não vou permitir ser manipulado pelas obras das trevas. Cada acontecimento da minha vida, cada situação que se apresentar, eu vou discernir como eu tenho que reagir para eu não alimentar as ações de Satanás na minha vida. Nós sabemos que ele é o acusador, ele é nosso adversário, ele é mentiroso, ele semeia, né, o joio entre os irmãos, ele é usado para tantas coisas. Eu até ia fazer um slide sobre isso, né, mas como ficou muito longo, eu acabei não colocando. E ali em Efésios, Paulo fala, né, orando em todo o tempo. Então, para nós não cairmos nas tramas de Satanás, nós temos que estar sempre atentos. Efésios 4, 27, ele diz, não dê lugar ao diabo. E ele começa uma relação de coisas, aquele que furtava, não furte mais, aquele que mentia, não minta mais. E ele fala sobre estas coisas. Então, a nossa luta não é contra os seres humanos. Nós precisamos, além de nós obtermos as bênçãos nas regiões celestiais, nós temos que nos posicionar nessas verdades. Eu quero ler 3 versículos junto com vocês. Vou pedir para a Laura pôr para mim. 1 João 4:4, depois Colossenses 2:15, depois Lucas 10:19, mas aí eu vou te ajudando. Então diz assim: filhinhos, vamos ler juntos? Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Em outra tradução diz, maior é o que está em nós. Vamos lá, irmãos. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não precisamos temer. Nós temos que se posicionar. Colossenses 2:15. Vamos ler juntos também. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem que triunfou na cruz junto com Jesus? Cada um de nós. Essa é a identidade que nós temos que ter. Continuamente você tem que trazer a tua mente. Eu triunfei com Jesus na cruz. Eu vou vencer. Os problemas são reais, as ofensas são reais, as enfermidades são reais, mas nós vamos batalhar na raiz, que é no mundo espiritual, que é fechando as brechas, se posicionando nessa autoridade. Lucas 10:19 fala da autoridade também que Ele nos deu, né? Tem tantos versículos nós poderíamos ler. Vamos lá? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. É isso que está em Colossenses 1:13 lá. Então, queridos, não há neutralidade. Eu quero que você saia daqui refletindo sobre isso, né? Nós somos conduzidos pelo Senhor em triunfo. Não somos chamados para ganhar a vitória, lembra? Somos chamados para andar em vitória. Então não perca a vitória por coisas tão pequenas. Discirna e posicione. Não esqueça que nós guerreamos através da oração. Então nossa vida tem que estar continuamente rendida em oração a Deus. Nossos joelhos sempre dobrados, entregados
negando tudo, se posicionando, coisas que acontecem, coisas que nos incomodam, porque vai ser nas nossas emoções, vai ser no nosso corpo, vai ser na nossa carne. Lembram ali daquelas estratégias de Satanás, né? E nós temos que matar o capeta de fome. Nós não vamos alimentá-lo. Não existe vitória, irmãos, sem entrega, sem humilhação, sem obediência. A Bíblia fala que Deus concedeu a Jesus um nome que está sob todo nome. Um nome que está sob todo nome. Independente do que aconteçam nesses próximos 4 anos, 8, 12, no restante das nossas vidas, nós temos que estar firmados nisso. Ele nos colocou nessa posição de triunfo. Nós já vencemos com Ele. Nós não precisamos derrotar a Satanás. Nós temos que se posicionar. Que Cristo já derrotou. Nós temos que se posicionar na nossa autoridade, não concedendo e não cooperando, não alimentando as ações para que Ele tenha a legalidade de usar o poder dele sobre nós. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar esse alvo, para que todos possamos viver essa vida vigilante diante do Senhor. Que nós não vamos gerar nada a partir do esforço humano. É tudo gerado no mundo espiritual através da nossa fé, das nossas orações, do nosso arrependimento, do nosso quebrantamento. Então, se você estava um pouco disperso dessas realidades, traga isso à memória, porque eu sei que todos já fomos ministrados sobre isso. E se você sente, né? Se você sente que você precisa de um toque do Senhor para se posicionar em alguma área da sua vida, queria que você viesse aqui à frente. Se você sente que a tua alma foi atingida por ações de Satanás, que sutilmente ele conseguiu atingir você, ou também no seu corpo físico através de enfermidades, né? Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para nós orarmos juntamente com você, tomarmos essa autoridade, desfazermos essa ação do inferno sobre a sua vida. Se você sente que tem alguma área que você precisa orar aqui em concordância, eu quero que você sinta-se constrangido, porque todos temos nossas fragilidades. E sabe, irmãos, tudo começa a partir disso, a partir de nós reconhecermos que nós abrimos concessões. E se você nessa noite não quer mais, a partir de hoje, não quer mais cooperar com Satanás, eu queria que você pudesse vir aqui à frente, ou então, se você não sentir essa liberdade, que você fizesse a sua oração aí onde você está. Mas se você sente que tem alguma área, talvez não só da tua vida ou da tua família, dos teus filhos, das tuas finanças, que o diabo alcançou de alguma forma, ou talvez do teu ministério, que o diabo alcançou alguma concessão ali, eu queria que nós pudéssemos orar juntos aqui na frente, e que hoje nós possamos nos posicionar de tal maneira que o império das trevas não tenha nenhuma força contra nós. Vamos cuidar com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com os nossos posicionamentos. Eu queria que você começasse
família, Senhor.